Amado Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, é um prazer, Senhor, como já disse ao Senhor quando orei a Ti. É um prazer, Senhor, estarmos aqui. E meu Deus, eu sei que o Senhor deseja que o nosso coração entenda a Sua voz. Eu sei que o Teu Espírito deseja que nós escutemos a Sua voz. Que nós escutemos o Teu comando, porque o Teu comando é vida. O Teu comando, Ele nos liberta. O Teu comando, Ele nos abençoa. O Teu comando nos faz prosperar. Porque o Senhor nos guia a pastos verdejantes. Meu Deus, que o coração deste meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, seja, Senhor, visitado pelas Tuas mãos, enquanto nós pensamos aqui em algo, Senhor, que tem a ver com a nossa vida diante do Senhor. Pai, assim oramos, agradecidos ao Senhor, porque sabemos que o Teu Espírito trabalha no meio de nós. Em nome de Jesus oramos agradecidos, e eu abençoo a vida de cada um. Amém e amém. Querido, eu quero nesta noite falar com você sobre uma vida centrada em Cristo. Você trouxe a sua Bíblia? Abra ela no livro de Gálatas, capítulo 2, verso 20. Eu quero que você tenha o seu coração aberto. Porque uma vida centrada em Cristo é tudo aquilo que Deus espera de nós. Deus espera que a nossa vida esteja centrada em Jesus. Gálatas capítulo 2, verso de número 20. Ele diz assim: estou crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Olha o que Paulo escreve aos Gálatas. Paulo escreve àquela igreja, e é claro que a carta não se resume só nesse capítulo 2, mas a carta aos Gálatas, Paulo inicia dizendo: olha, eu quero que vocês entendam que eu estou crucificado com Cristo. Eu quero que vocês entendam que a vida que agora eu estou vivendo, não sou mais eu que vivo, mas Cristo é que vive em mim. O que Paulo está querendo dizer? O que Paulo está querendo ensinar àquela igreja? Paulo, na verdade, ele está querendo exaltar a vontade de Deus entre os Gálatas. Paulo está querendo que cada crente ali na Galácia, ele pudesse entender que ele foi chamado para viver aquilo que Deus quer que ele viva. Que ele foi chamado para viver a vontade de Deus. Que ele foi chamado para viver a sua vida com fé no Filho do Deus vivo. Assim já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E aliás, Paulo reforçou isso em todas as suas cartas. Escrevendo aos Filipenses, ele disse: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus não julgou com usurpação ser igual a Deus, mas antes tomou a forma de servo e esvaziou-se de si mesmo. Ou seja, o próprio Jesus, ao falar aos seus discípulos, ele disse: eu não vim para fazer a minha vontade, mas eu vim para realizar a vontade de meu Pai. Jesus, ele veio como Filho do homem para realizar a vontade de Deus, para realizar a vontade do Senhor. E Paulo, ele diz: não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. A vida que eu vivo agora no corpo, eu vivo essa vida com fé, ou pela fé no Filho do Deus vivo. Então, querido, nós vamos compreender esse texto sobre a ótica de uma vida centrada em Jesus. A nossa vida está centrada em Cristo? É uma pergunta que eu me faço. Porque o apóstolo Paulo também, lá em Coríntios, quando ele escreveu aos Coríntios, ele disse que os coríntios deveriam avaliar se eles estavam realmente vivendo a fé. Que eles deveriam se avaliar. Que eles deveriam se observar, não para se condenar.
Ele não queria que ninguém se avaliasse para se condenar. Ele queria que as pessoas se avaliassem para que então fossem mudadas, transformadas e restauradas. Então, quando a gente pensa em analisarmos a nós mesmos, a gente entende que a gente não se analisa para a condenação, mas nos analisamos para melhorarmos. Nos observamos para fazer os retoques que necessários são. E isso é muito importante. Então, a primeira coisa, qual é o significado de uma vida centrada em Cristo? Jesus, ele precisa ser o centro da nossa vida e não parte da nossa vida. Ele tem que ser o centro da nossa vida. Se quiser tirar o verso, pode tirar, não há problema. Então veja, Cristo como centro, não como parte dela. Ou seja, a vida com Cristo, ela é muito mais forte do que a frequência em uma igreja. Eu gosto sempre de dizer isso. Não é porque eu entro em uma garagem que eu sou um automóvel. Não é porque eu entro em uma garagem que eu sou um automóvel. Não é porque eu entro numa igreja que eu sou cristão. Tem muita gente que entra nas dependências de uma igreja, mas ela não é cristã. Há muita gente que entra em um ambiente, uma atmosfera totalmente abençoada, mas ela não toma essa decisão de servir a Cristo como Senhor da vida dela. Jesus, ele não quer ser parte da nossa vida, mas ele quer ser o centro dela. Então, ter Cristo como centro da nossa vida é mais do que frequentar uma igreja, é muito mais do que fazer boas obras. Você sabia que tem gente que tem boas obras? Eu não estou dizendo que as boas obras não são importantes. As boas obras são importantes, mas as boas obras não são importantes para a salvação. Mas as boas obras, elas são frutos da salvação. Elas devem ser o fruto da salvação. Elas devem ser o fruto de uma vida entregue a Cristo. As boas obras são muito importantes, mas tem gente que pensa que é as boas obras que vai fazer a obra da salvação na vida dela. A obra da salvação é uma obra de Cristo em nós. E as obras é a fé manifesta. A boa obra é a fé manifesta. Tem gente que tem obras, mas não tem fé. Tem gente que tem fé e não tem obras. E aí Tiago fala que a fé e as obras têm que andar juntas. Elas precisam andar juntas. Então, a vida centrada em Cristo não é somente frequentar uma igreja ou fazer boas obras. Viver com Jesus, ou deixar que Jesus tome o centro da nossa vida, é trabalhar no centro de todas as áreas da nossa família. Jesus, ele precisa ser o centro da sua família, ele precisa ser o centro do seu trabalho, ele precisa ser o centro dos seus relacionamentos, ele precisa ser o centro das suas decisões. Quando Jesus, ele está no centro de todas essas coisas que eu disse para você, quando ele está no centro, ele está no seio familiar, quando ele está sendo o Senhor do casamento, se ele estiver sendo o Senhor do casamento, ele vai ser o Senhor dos filhos. Se ele estiver sendo o Senhor da nossa família, ele vai ser também o Senhor das nossas ações. Porque a família é o maior órgão formador da sociedade. Ninguém forma melhor que a família. A família é a base de formação. E uma família que tem Cristo como centro dela, ela vai então criar, educar. E a gente precisa colocar Jesus no centro da nossa vida profissional, do nosso trabalho. Eu tenho medo de pessoas que dizem assim: pastor, olha, fé e trabalho não se misturam. Gente, está tudo misturado. Onde eu estou, eu preciso manifestar as obras de Deus. Jesus, ele disse isso, não disse? Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem teu Deus que está no céu. Simples assim. Ou seja, eu posso ser um profissional que sirva a Jesus. E eu tenho que ser um profissional que sirva a Jesus. Eu preciso fazer da minha profissão o meu sacerdócio. Eu preciso fazer daquilo que faço uma ferramenta onde eu leve a fé que inunda o meu coração. Eu preciso disso. Então, é viver com Jesus no centro de todas as áreas da nossa vida.
é ter a identidade de Cristo em nós. Veja o que diz 2 Coríntios 5,17. O que diz 2 Coríntios 5,17? Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas, o que aconteceram com elas? Elas passaram, e eis que surgiram coisas novas. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, é nova pessoa. Quando nós colocamos ou quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, a partir dali, passou a haver um novo homem, uma nova mulher, uma nova pessoa, para a glória de quem? Para a glória de Deus. Uma nova pessoa. Você agora, você precisa viver e exalar a cultura do reino de dentro de você. A cultura do reino. A cultura das coisas de Deus. A cultura das coisas do céu. As coisas do céu, elas não precisam só ser faladas. Elas precisam, sobretudo, serem vividas. Nossa nova identidade não é baseada naquilo que o mundo nos apresenta. A nossa identidade, ela não está embasada no que o mundo nos diz. Ela não está embasada no que uma teologia moderna nos diz. Ou no que uma teologia liberal ela nos ensina. Mas a nossa vida, ela precisa estar, a nossa identidade ou a nossa nova identidade, ela precisa estar baseada nas coisas do céu. Naquilo que somos em Cristo Jesus. São as coisas do céu que precisam definir o nosso valor. Os seus valores, eles são definidos pela palavra de Deus, pelas coisas que Deus nos ensina. O seu valor, o seu propósito. Então, os nossos valores e o nosso propósito, eles precisam estar embasados na palavra de Deus, porque isso vai provocar o nosso destino. O nosso valor e o nosso propósito vai provocar o destino para as nossas vidas. Então é muito importante que a gente entenda que o significado de uma vida centrada em Jesus é fazer Cristo, o Senhor Jesus, como o centro da nossa vida, não como parte dela. Ele precisa ser o Senhor da nossa vida. Por que muita gente capenga, gente? Por que muita gente manca na fé? Por que muita gente não tem uma fé à prova de choque? Porque como que a gente prova a resistência de algum produto? Colocando ele sobre prova. Como que a gente também entende a resistência ou a qualidade da fé que a gente tem? Através dos processos que a gente vive. Os processos nos colocam à prova. Os momentos que a gente vive nos colocam à prova. E aí a gente revela onde ou qual é o lugar que Jesus, ele tem nas nossas vidas. E Jesus, ele precisa ser o centro da nossa vida e do nosso coração. Agora, quais são as evidências de uma vida centrada em Jesus? O que evidencia uma vida centrada em Jesus? João 14, verso 15, veja o que diz. Ele diz assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. A evidência de que Jesus está no centro da vida da pessoa é a obediência dela àquilo que Jesus ensinou. Ou seja, trazendo para o nosso dia a dia, é priorizar a vontade de Deus, mesmo quando ela é difícil. Um jovem certa vez me perguntou assim: pastor Ronaldo, o senhor passa por tentações? Eu falei, claro. O menino achava que eu não passava por provações. E ele falou para mim assim: mas o senhor é o pastor. Eu falei, todos nós passamos por tentações. Todos nós em algum momento da vida seremos tentados por várias circunstâncias. Porque quando a gente pensa em tentação, a gente já pensa logo em uma tentação como adultério, como isso. Não, há outras tentações. A cobiça é uma tentação. A cobiça é uma tentação. Sabe quando você começa a cobiçar de uma maneira errada as coisas? A ambição é uma tentação. Sabe quando você tem uma ambição, mas essa ambição é desregrada? A ambição é boa? A ambição é boa. Quando que a ambição é ruim? A ambição é ruim quando você quer passar como um trator em cima de todo mundo.
Quando você quer provar para alguém alguma coisa, esse tipo de ambição é errada. Você não vive para provar nada para ninguém. Eu não vivo para provar nada para ninguém. A gente vive para manifestar a glória de Deus nessa terra. Amém ou não amém? É assim que a gente tem que viver. A gente não tem que viver para provar nada para ninguém. Então, se você ama e se eu amo a Jesus, essa é a evidência de que Jesus está no centro da minha vida. É a obediência que tenho àquilo que Ele ensina. Se eu obedeço a Jesus, se eu priorizo a vontade de Deus, mesmo quando ela é difícil, se eu priorizo o que Deus quer para a minha vida, mesmo nas situações difíceis, eu estou evidenciando que Jesus está no centro da minha vida. Quando eu abro mão de participar de algumas atmosferas ou de alguns ambientes que não vão ser legais, e eu abro mão por causa da vontade de Deus, eu estou evidenciando que a minha vida está centrada em Jesus. Então é muito importante que a gente evidencie isso. Priorizar a vontade de Deus, mesmo quando ela é difícil, é uma evidência de que você está vivendo a vontade de Deus. Olha o que Paulo também disse aos Gálatas no capítulo 5, do verso 22 ao verso 23. Olha só. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Não há lei contra essas coisas que a gente leu agora. Não há nenhuma lei contra isso. Você não vai ser preso por amar alguém. Você não vai ser preso por ter paciência. Você não vai ser preso por ser amável. Você não vai ser preso por isso. Você não pode ser condenado por isso. Você não pode ser preso por isso. Há uma interpretação errada de algumas coisas. Há dias atrás, eu estava vendo no noticiário uma determinada pessoa que matou a outra pessoa e disse que matou por amor. Que mentira. Mas que amor é esse? Que amor maluco é esse? Que amor doido é esse? Não tem sentido isso. Mas o que Paulo está falando aqui aos Gálatas, ele está dizendo que uma vida centrada em Jesus produz frutos. A maior evidência de que uma pessoa é cheia do Espírito Santo é estes frutos na vida da pessoa. É a maior evidência. O meio pentecostal sempre gosta de dizer e fala que a maior evidência é o falar em línguas. Tem gente que nunca falou em línguas, mas é cheio do Espírito Santo. Tem gente que talvez nunca fale em línguas, mas é cheio do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque ela é cheia do fruto do Espírito. Ela é cheia de amor, ela é cheia de alegria, é cheia de paz, é cheia de paciência, é amável, é bondosa, é fiel, é mansa, ela tem domínio próprio. Ela manifesta esses frutos do Espírito. Como que ela não é cheia do Espírito Santo? As pessoas interpretam uma pessoa cheia do Espírito Santo como aquela que faz muito barulho. Pega uma lata vazia e uma lata cheia. Se eu pegar uma lata vazia agora e jogar aqui no chão, vai fazer um estardalhaço aqui de barulho. Se eu pegar uma lata cheia, talvez ela não faça nenhum barulho. Se você pegar uma lata vazia lá de cima do monte e soltar ela, ela vai fazer um barulhão. Se você pegar uma lata cheia, ela não vai fazer barulho quase nenhum, porque ela está cheia de conteúdo dentro dela. Ela tem tanto conteúdo que quando ela se choca com as coisas, nem barulho ela faz. Às vezes existe muito barulho e pouco fruto do Espírito. Por isso, meus irmãos, que às vezes você fica vendo essa guerra de pentecostal com tradicional. E eu acho bacana aqui na igreja, porque o pentecostal vem aqui e acha que a gente é tradicional. O tradicional vem aqui e acha que a gente é pentecostal. O barulhento vem aqui e acha que a gente é muito quieto. O muito quieto vem aqui e acha que a gente é muito barulhento. Então a gente está no equilíbrio. É o que eu percebo. É o que eu vejo. Mas o fruto do Espírito, a evidência de uma vida centrada em Jesus, é uma vida que produz uma transformação visível. A transformação é visível, ela está clara, a transformação está clara. Você olha para a pessoa, para as atitudes dela, para o dia a dia dela, para as palavras dela, para o sentimento dela, para o coração dela, para o viver dela diário, e você fala, essa pessoa é cheia do Espírito Santo.
Porque a vida dela reflete isso. A vida dela reproduz a vida de Jesus. Quando Jesus está no centro da nossa vida, esses frutos se manifestam automaticamente. Você não precisa fazer esforço nenhum. Ele simplesmente se manifesta. Você não precisa fazer força para amar. O amor está em você. Deus ama por meio de você. Você não vai fazer esforço para ter paz, para ter paciência, para ter alegria. Gente, o Espírito Santo, ele faz haver isso da gente. Uma vida centrada em Jesus tem uma transformação visível. João 13:35. Outra evidência de que alguém tem Cristo centrado na sua vida. Jesus está falando com os seus discípulos. Jesus diz aos seus discípulos: com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. O que Jesus falou para os discípulos? Olha, se vocês amarem uns aos outros, todo mundo vai saber que vocês são meus discípulos. Olha o que Jesus falou. E quando a gente pensa em amor, a gente pensa o quê? Em relacionamentos restaurados. A gente pensa em relacionamentos onde Jesus está no centro dele. E quando Jesus está no centro do relacionamento, o relacionamento, ele passa por momentos de restauração. Gente, em todos os momentos da nossa vida, ou em algum momento da nossa vida, em algum momento, a gente pode quebrar, porque a gente é de barro. Você já quebrou alguma vez? Você já quebrou alguma vez? Sabe por que você quebrou? Porque você é de barro. Você é gente. E você quebra. Quem de nós aqui que não quebrou diante de uma circunstância, diante de uma situação, diante de palavras que foram nos ditas, de situações que fomos colocados? Quem de nós aqui que não quebrou diante de uma frustração, de uma traição? Quem de nós aqui que talvez não tenha passado por uma traição em determinado momento e aquilo quebrou você? Sabe por quê? Porque você é de barro. Mas eu tenho uma boa notícia para você. A Bíblia nos diz que a excelência do poder repousa em vasos que são de barro. O apóstolo Paulo chegou a dizer: quando sou fraco, é aí que eu me torno forte. Porque a fraqueza faz com que a gente se curve. Então, o amor que a gente revela evidencia que Cristo é o centro da nossa vida. Relacionamentos restaurados. A gente demonstra que ama quando a gente perdoa. Uma vez alguém me disse assim: pastor, tudo bem, o senhor fala de perdão, mas eu confesso para o senhor que eu perdoei, mas eu não vou mais andar junto. Eu falei: não tem problema isso, porque o perdão não é você continuar caminhando, porque a confiança, quando ela é quebrada, eu não sei como é para você, mas no meu coração, quando a confiança é quebrada, ela deixa uma marca muito profunda na pessoa, dependendo do relacionamento. Isso depende muito do relacionamento. O resgate da confiança é uma das coisas mais difíceis que a gente tem na vida. Por isso que a gente precisa honrar a confiança. Se alguém confia em você, honra isso. Se alguém confiou em você, honre isso. Honre, faça o teu melhor. Faça o teu melhor. Então, quando a gente ama, a gente evidencia uma vida centrada em Jesus. E a gente demonstra que ama através do perdão, através do serviço. Nós demonstramos que amamos através da compaixão. Então o amor, ele é o quê? Ele é demonstrado a cada dia. Então, querido, quando Jesus é o centro da nossa vida, quando Jesus está no centro, as evidências aparecem. Obediência à palavra, os frutos do Espírito, o amor ao outro. A gente manifesta isso. A gente revela isso. Agora a grande pergunta, pastor, se o significado de uma vida centrada em Jesus é ter Jesus como centro de todas as áreas da minha vida, se as evidências de uma vida centrada em Jesus é a obediência à palavra, é os frutos do Espírito exalarem de mim, é o amor ao próximo, então, pastor, como que eu faço para viver uma vida centrada em Jesus? Porque isso é o segredo. Como que eu faço para viver essa vida? Como que eu faço?
Será que é possível? Será que eu consigo? Querido, é possível para cada um de nós aqui. E todos nós aqui estamos diante do mesmo desafio. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse assim: Timóteo, todos aqueles que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos os lugares que você tiver uma atitude cristã, você vai perceber aquela perseguição camuflada. Que sempre tem aquela perseguição que você às vezes não consegue compreender ela na totalidade. Eu, na minha juventude, passei muito por isso. Sabe por quê? Porque quando eu me converti, eu entendi que eu era nova criatura. Eu entendi isso com 15 anos. Vivi meus 16, 17, 18, 19, 20, até me tornar adulto. Vivi saindo da adolescência para a juventude. Eu andei com Jesus. Eu passava por situações que me colocavam lá naqueles dias. Hoje é pior ainda. Porque a perseguição hoje não é tão camuflada. Ela está muito mais evidente. Hoje, se você defende um valor cristão, um valor da vida, gente, um valor que a maioria tem, sendo ela desse lado, daquele lado, sendo ela do meio, você entendeu o que eu falei? Sendo ela de qualquer esfera, de qualquer lado, são valores que estão claros, que são claros a qualquer ser humano. Mas a gente está brigando por coisa clara. As pessoas estão brigando. Tem gente que está pegando um copo com água, querendo explicar que aquele copo tem água nele. E tem alguém querendo dizer, ó, não tem água nele, mas está claro que no copo é água. É lá da fonte áurea. É água. Mas a pessoa está querendo convencer você que não é água. Não é água. Você não está vendo que não é água? Não, mas não é água. E aí fica aquela confusão toda. Como viver uma vida centrada em Jesus com toda essa perseguição camuflada? Como? Mateus 6, verso 33. Como que eu vivo uma vida centrada em Jesus? Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. Busque o reino de Deus. Busque o reino de Deus. Se envolva com as coisas do céu. Ô gente, como que a gente quer viver uma vida centrada em Jesus, se a gente não dá espaço para as coisas de Deus dentro da nossa vida? Não é verdade? Como que você vai querer ficar bem definido fisicamente, se você não quer levantar um pezinho, ir para a academia, fazer o que tem que fazer? Como que você vai querer entender de determinado assunto, se você não se debruça a entender aquele assunto? Como que você vai desenvolver qualquer área da sua vida, se você não se aplica àquilo? Ter Jesus como centro da nossa vida também exige de nós o quê? Buscar as coisas do reino de Deus. Buscar o reino de Deus. Se envolver com as coisas do reino de Deus. Se envolver com as coisas do céu. Busquem, pois, em primeiro lugar. Olha o que a Bíblia diz: busque em primeiro lugar. Busque em primeiro lugar. Querido, tudo aquilo que vem depois do reino de Deus, tudo que vem depois do reino de Deus é paliativo na nossa vida. As coisas do reino vão ficar até o final. O resto vai passar. Tudo vai passar. A nossa juventude vai passar. Eu já percebo que hoje eu não consigo fazer mais algumas coisas que eu fazia 20 anos atrás com tanta energia, e hoje eu não consigo mais, por mais que eu queira. Com 20 anos eu voava baixo, eu falo para a turma aqui, voava baixo. Ia jogar bola, parecia o filho do vento dentro de campo. Era maravilha. Hoje eu quero ser o filho do vento. E aí quando eu começo a fazer o vento, abre a panturrilha, abre a coxa, fisga aqui, fisga ali. Teve gente hoje de manhã, pastor, você está mancando? Eu falei, eu nem joguei, machuquei no aquecimento. Como é que pode isso, gente? Machucar no aquecimento, está parecendo o Neymar já. Né? Eu gosto muito do Neymar, eu queria que ele estivesse bem. Eu quero que ele esteja bem para disputar a Copa para nós. Gosto muito dele. E que ele, como jogador,
Ele é muito bom. E tomara que ele melhore. Tomara que ele melhore. É que do Neymar todo mundo fala, né? Está na vitrine. Agora veja, eu não consigo mais fazer algumas coisas. Tudo passa, gente. Eu já tive cabelo, irmãos. Eu já jogava o cabelo para trás. Eu tinha um pentinho Flamengo. Quem lembra do pentinho Flamengo? Quem lembra aí? Olha aí, tem gente que lembra. Gente da minha faixa etária. Os meninos não lembram. A garotada não lembra. Mas eu andava com no bolso, tirava e jogava para trás. Foi assim que eu conquistei a Neuma, jogando o cabelo para trás. Foi desse jeito. Gente, caiu. Não tem mais. Eu estou bem assim, viu? Não tô. Um dia um cara falou, pastor, o senhor não queria fazer um implante? Eu falei, não, estou bem assim. A gente muda. A gente pode fazer o que for, gente. A verdade é que estamos ficando velhos. A gente pode fazer o que quiser. A verdade é que estamos ficando velhos. E o reino de Deus fica. As coisas de Deus ficam. Ah, como eu gosto. Jesus disse, passará os céus, passará a terra, mas a minha palavra não vai passar. As coisas do reino não vão passar. Elas vão permanecer em nós. Elas vão ficar em nós. Então, tempo com Deus, tenha tempo com Deus. Se você der tempo a Deus na sua vida, Jesus estará no centro da sua vida. E a gente precisa buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E todas as demais coisas depois disso vêm a reboque. Todas as coisas que a gente gosta de fazer, que são legais, a gente pode fazer, não tem problema. Mas o reino de Deus tem que estar no lugar de primazia na nossa vida. Segunda coisa que pode te ajudar muito a viver uma vida centrada em Jesus. Atos 2:42. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Olha como os cristãos lá da primeira era, lá da primeira era, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Lá do primeiro século, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Ou seja, eles não tinham uma vida cristã solitária. Eles amavam isso aqui, a comunhão, estarem juntos. Eles amavam estarem juntos. Eles amavam viver uma vida solidária. Isso te ajuda muito. Você pega alguém que é um assíduo frequentador da igreja e alguém que é flutuante. Tem gente que é flutuante. Mas pega um assíduo frequentador da igreja. Ô gente, um dia alguém me perguntou assim, pastor, tem igreja ruim? Eu falei, é difícil você responder. Eu falei, tem igreja ruim. O que é uma igreja ruim? É uma igreja que a longo prazo, ela não torna você uma pessoa saudável. A curto prazo, ela pode fazer muita coisa por você, mas a longo prazo, ela não melhora você. Tem igreja assim, pastor? Claro que tem. Eu tenho aqui na igreja, irmãos, nós temos famílias aqui que perderam os filhos para a igreja. A igreja simplesmente levou os filhos do casal embora. Porque entendiam e ensinavam lá para eles que amar a Jesus e amar as coisas de Deus é abrir mão da sua família. Sua família não pode interromper o seu processo com Deus. E aí a igreja se torna uma agência influenciadora para o mal. É por isso que você vê de vez em quando escândalos aparecendo. De gente que abusa da boa-fé das pessoas. De gente que violenta a boa-fé das pessoas. De gente que violenta gente boa. Tem isso? Claro que tem. Agora, a maior parte é boa. Igreja é um lugar bom de se estar. Eu posso falar muito por isso que eu vivo aqui dentro. Meus irmãos, a gente tem algumas preocupações tão grandes aqui. Preocupações que a gente conversa em off, que a gente conversa em salas reservadas. Preocupação, orando a Deus por sua família, por sua casa, pela igreja, pelos jovens, pelos adolescentes. E a gente fica pedindo a Deus que Deus nos dê estratégias para que a gente faça um trabalho que gere edificação, consolação, exortação. Um trabalho que gere um bem-estar na vida das pessoas. Porque o reino de Deus é isso. Reino de Deus não é um lugar de deformação. Reino de Deus é um lugar de formação. Igreja de Deus não é um lugar de deformação. Igreja de Deus é um lugar de formação. É um lugar de vida. É um lugar de libertação, um lugar de alegria.
um lugar de fé, um lugar de renúncia, mas um lugar de vida. Então aqueles irmãos, eles se dedicavam ao ensino que recebiam, à comunhão, se dedicavam. O que é dedicação? O que você entende por dedicação? Você está dentro desse contexto da dedicação? Pastor, eu sou dedicado, eu sou muito dedicado. Eu me dedico às coisas espirituais, eu me dedico às coisas do céu na minha vida, eu me dedico a isso, eu me dedico àquilo, eu me dedico às coisas que Deus coloca para mim. Querido, comunhão com o corpo de Cristo. O pastor Marcelo esses dias estava pregando aqui. Se você tiver a infelicidade aqueles que tiveram a infelicidade de perder algum órgão. Eu me lembro de um rapaz que conheci, que foi amigo e é amigo, agora um amigo mais distante, mas ele perdeu a sua mão. Eu me lembro de ter ido visitar ele no hospital. Quando ele chegou lá, a mão dele estava destruída. E os médicos tentaram reconstruir a sua mão, mas o sangue já não corria mais na mão. E se não corre sangue, não haverá vida. E aí resolveram amputar a mão dele. Aí ele amputou a sua mão. Ele é um cara muito bem resolvido. Venceu todo esse processo difícil que ele viveu, porque é muito complicado isso, você ter que amputar um membro do seu corpo. E ele falou: pastor, eu orei por ele. Eu estava no hospital horas depois deles ter feito todo o processo na mão. A mão, os médicos tentaram reconstruir ela de todo jeito, a mão estava coberta de pontos. Mas não foi possível, infelizmente não foi possível. E ele falou para mim: pastor, ela está ficando roxa a minha mão. Eu não vou conseguir recuperar essa mão. O sangue não corria mais ali. Querido, se nós não estivermos ligados ao corpo, o sangue não vai correr. E a gente vai morrer espiritualmente. A gente tem que estar ligado. Você tem que estar ligado no corpo. Você tem que estar com a sua vida ligada no corpo de Cristo. E quando eu penso em corpo de Cristo, eu penso em Atos 12, eu penso em 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14, onde Paulo fala sobre o trabalhar do corpo, a ação do corpo. Esses irmãos lá do primeiro século, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. E para encerrar minha fala, João 16, verso 13. Esse é o amigo que você pode contar em todos os tempos. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e anunciará a vocês o que está por vir. Quando, porém, o Espírito da verdade vier, e o Espírito da verdade já veio, o Espírito Santo foi derramado sobre a vida da igreja. O Espírito Santo é Ele que nos guiará a toda a verdade. A dependência do Espírito Santo, ela é insubstituível. Você precisa e eu preciso depender do Espírito Santo para que Ele me dirija. Porque se o Espírito Santo me dirigir, eu viverei uma vida centrada em Cristo. Sabe por quê? Porque Jesus disse: quando Ele vier, Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu. Ou seja, o Espírito Santo em nós, Ele glorifica a Jesus. O Espírito Santo na nossa vida, Ele glorifica a Jesus. Ele capacita você a viver como Cristo viveu. É Ele que capacita você. Você lembra que no decorrer da minha fala aqui, eu falei para você de uma vida cheia do Espírito Santo? Você lembra que eu falei que se você tiver uma vida do Espírito Santo, você vai exalar amor, paciência, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, fé. Lembra que eu falei isso para você? Por quê? Porque estes eram os atributos que estavam em Jesus.
E o Espírito Santo em nós, ele manifesta a vida de Deus. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Se eu e você, a gente está há muito tempo no reino de Deus, se a gente está há muito tempo na casa de Deus, se a gente há muito tempo a gente disse a Jesus que nós o queríamos como nosso Salvador e o nosso Senhor, se nós dissemos isso a Ele em algum momento da nossa vida, e eu disse isso a Jesus lá com os meus 15 anos, e desde os 15 anos, você se contentou com uma vida pequena diante de Deus, ou uma vida pequena diante de Jesus, eu quero dizer que você está pensando errado. Se você não tem manifesto a vida de Jesus, do dia que você disse sim, até hoje, é sinal de que você não está se enchendo do Espírito Santo. Por isso Paulo falou aos Efésios, enchei-vos do Espírito, é um ato contínuo. Se você se encher do Espírito, você vai ter a vida de Deus em você. E é isso que a gente precisa, viver uma vida cheia do Espírito Santo. Como é que uma pessoa que diz sim a Jesus, ela vive como uma ímpia, como uma pessoa que não conhece a Deus? Ela tem atitudes de uma pessoa que parece que nunca conheceu a Deus. Gente, será que isso está certo? A pessoa está deixando de viver a vida abundante que Jesus tem para ela. A minha oração é que você se levante amanhã, ou que você hoje, você fale, Jesus, olha, a partir de hoje, eu quero que tu sejas o centro da minha vida. E amanhã você vai sair para os seus afazeres, e você vai ser uma mulher diferente, um homem diferente, um jovem diferente. Você vai ser uma pessoa diferente, sabe por quê? Porque você vai viver uma vida cheia do Espírito de Deus. É Ele que vos guiará em toda a verdade. Quando o Espírito encher a sua vida, Ele vai guiar você a toda a verdade. Você não vai mais falar as coisas por si mesmo, mas você vai falar aquilo que o Espírito Santo te der para falar, aquilo que o Espírito Santo colocar no seu coração para falar. Jesus um dia disse aos seus discípulos, falou, não tenham medo quando vocês permanecerem quando vocês tiverem que estar diante desse ou diante daquele, pois o Espírito que em vós está, Ele falará através de vocês. Querido, quando a gente está aberto para o mover do Espírito de Deus nas nossas vidas, somos abençoados. Fiquemos em pé. Deixa eu dizer para você, uma vida centrada em Jesus, ela não é perfeita, mas ela é uma vida perseverante. Uma vida centrada em Jesus é uma vida perseverante. Eu queria dizer que uma vida diária de entrega, de fé e transformação é o que acontece quando você está centrado em Jesus. Quando você está centrado em Jesus, vai ser uma vida de uma constante entrega. Você vai se entregar. Você vai viver uma fé verdadeira. Você vai se transformar. E o desafio, qual é o nosso desafio? Qual é o nosso desafio? Qual é a pergunta que eu quero terminar aqui? Cristo está no centro da sua vida? Cristo está no centro da sua vida? Ou Cristo está na periferia da nossa vida? Ou Cristo está em torno de nós? Ou nós estamos nele? Querido, é para a gente nesta noite pensar. No domingo passado eu falei, não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Uma mensagem de fé, de ousadia para você. Hoje, uma mensagem de entrega. Uma palavra para você falar, Jesus, eu quero que tu estejas no centro da minha vida. E quando Cristo está no centro da minha vida, eu então o obedeço. Eu então revelo através das minhas atitudes os seus frutos, a sua vida. Você já viu gente que chega perto de você, você tem aquela impressão, olha, que pessoa abençoada, que gostoso de estar com ela, que gostoso de estar com ele. Sabe por quê? Porque ele exala a presença de Jesus, ele exala a presença de Cristo. Você quer colocar a sua vida e quer dizer, Jesus, eu quero que tu sejas o centro da minha vida. Quero convidar você a sair do seu lugar, vir aqui à frente. Você que quer fazer uma entrega essa noite, sai do seu lugar, vem aqui à frente, vem fazer essa entrega. Fala, Senhor, eu quero entregar. Sai do seu lugar rápido, para você vir aqui e dizer, Jesus, eu quero entregar minha vida, entregar meus passos. Eu quero manifestar a tua glória. Eu quero que os frutos do Senhor se manifestem da minha vida. Quero convidar você que quer fazer uma entrega. Você, Jesus, eu quero que tu sejas o centro dos meus relacionamentos.
Eu quero que o Senhor seja o centro da minha vida. Eu vou orar. Eu quero orar por você. Vem aqui à frente. Você sabe que Jesus precisa estar no centro do teu viver, no centro da tua casa, no centro da sua família, no centro do seu relacionamento, no centro do seu namoro, no centro do seu noivado, no centro da sua vida profissional, no centro do tempo que você está vivendo. Você está vivendo um tempo precioso, mas Jesus precisa ser o centro dela. Jesus precisa ser o centro desse tempo, o centro dessa oportunidade que você está vivendo. Você não pode mais ser o mesmo homem, a mesma mulher, diante das oportunidades que Deus está lhe dando. Não, você vai manifestar a glória de Deus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, sobre essas vidas que estão aqui, Senhor, neste altar, e sobre aquelas também, Senhor, que estão em seus lugares, que talvez, Senhor, estejam também desta maneira. O Senhor precisa ser o centro. Ela precisa fazer uma decisão pelo Senhor, uma decisão pelo teu reino, uma decisão pela cultura do reino, uma decisão pelas coisas do céu, uma decisão pelas coisas que, ó Deus, realmente transformam a nossa vida. E uma vida onde o Senhor é o centro, vai ser uma vida transformada. Uma vida em que o Senhor é o centro, ela vai evidenciar, ó Deus, o teu reino, ela vai evidenciar a sua palavra. Ó Deus, muito obrigado pela tua presença gloriosa. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença neste lugar. Senhor, ajuda este homem, ajuda esta mulher. Uma vida centrada no Senhor não é uma vida perfeita, mas ela é uma vida perseverante, meu Deus. Ela é uma vida que busca restauração no teu altar. É uma vida que se arrepende no teu altar. É uma vida que se entrega no teu altar. Uma vida em que o Senhor está no centro. Ela é verdade, Senhor, ela não será perfeita, mas ela será uma vida, ó Deus, de reconciliação quando necessário for. Ela vai ser uma vida que vai reconhecer os caminhos. Ela vai ser uma vida que vai olhar para si mesmo, que vai, ó Deus, avaliar-se a si mesmo e vai se voltar para o Senhor. Quando o Senhor está no centro, o nosso coração se volta. Quando o Senhor está no centro, a dureza cai por terra. Quando o Senhor está no centro, o orgulho é derribado. Quando o Senhor está no centro, o orgulho é abatido. Quando o Senhor está no centro, a vida de Deus se manifesta. Ó Deus, em nome de Jesus, que essa vida se manifeste em nós e por meio de nós e através de nós, ó Deus, e que através de nós o Senhor faça haver um mover na nossa família, na nossa casa, na nossa cidade, no nosso bairro, no nosso condomínio, Senhor. Que o Senhor faça haver um movimento poderoso através da centralidade de Cristo em nós. Assim eu abençoo a vida dos meus irmãos e declaro sobre eles o teu poder. Seja abençoado, seja guardado e seja cheio do Espírito Santo para a glória de Deus.